Olá, pessoal da Mediação Tecnológica. Precisamente nossos alunos do primeiro ano de matemática. E aí, vocês estão gostando das nossas aulas híbridas? Isso. E aí nós começamos enxergando a reta real de uma maneira diferente, mais calma. Depois, olhamos para a reta real no nosso dia a dia. A utilização da régua para medir, a trena, a fita métrica. E hoje nós vamos falar sobre os intervalos. Ah, eu não quero, não aprendi. Calma, ó. Calma. Como é que é, calma? Relaxa, relaxa. Isso. E nada mais, nada melhor para relaxar do que o intervalo. Intervalo. Então bora pro intervalo? Vamos? Não. Na telinha, diretor. Não? Na telinha, diretor. Vamos pro intervalo agora. Para o nosso intervalo numérico, né? Porque eu queria um Isso. intervalo para fazer um lanche, bater um papo. Já. Bora lá? Intervalo na reta numerada. Olha só o tópico da aula. Construindo intervalos na reta numerada. Lembrando que a nossa reta numerada não se resume só mais à reta numérica. Se resume a uma cerca, a um muro, aos limites que nós temos na nossa comunidade. Ok, então, bora lá começar? Então, nos intervalos, nós aprendemos o que é intervalo. Aprendemos, e aí a gente trouxe uma definição bem tranquila aqui, que são partes da reta real. São subconjuntos da reta real. Beleza? Os intervalos são como os nossos muros ou cercas, que delimitam os nossos lotes ou os nossos terrenos. Beleza. Então, se ele delimita, então tem extremidades. Tem extremidade à direita, tem extremidade à direita, ou à esquerda, direita e à esquerda, beleza? Mas a gente está falando de muros? Não, a gente está falando de números, beleza? Números na reta real. Então, gente, o nosso intervalo são subconjuntos e a gente vai ver direitinho onde estão os nossos números entre uma extremidade e outra. Isso. E aí nós aprendemos lá durante a aula, na unidade 1, que os intervalos podem ser desta maneira. Ah, então quando eu falo assim, intervalo está entre, mas quando eu falo entre, eu não posso contar nem com a primeira, nem com a segunda extremidade. Isso. Que está entre, não é? Entre. Agora, se for o intervalo fechado, aí eu conto conto com as extremidades. Se for um intervalo semi-aberto, eu não vou contar com essas extremidades. Não, professor, não. De novo não, com esse negócio que eu não estou enxergando nada, não estou entendendo nada. Calma, olha só aqui, ó. Vamos ver o intervalo aberto? Bora beleza. Lá. Intervalo. Na prática. Vamos lá, volta aí de novo. Voltei. Voltou. Aqui a gente tem a representação de intervalo aberto na reta real. Mas eu quero ver na prática. Na prática, como é que é isso? Olha só aqui na prática, aqui, ó. Temos aqui um loteamento, de repente você resolveu lotear a sua chácara, ou você foi comprar um terreno para fazer sua chácara, para poder ali, construir a sua propriedade. No primeiro momento, na apresentação do seu lote, ele está aberto, olha lá, ó, intervalo aberto. Nós não temos muro, nós não temos cerca, nós temos somente a delimitação das de cada ruas, terreno, né? as ruas e cada terreno lá. Tudo aberto. Nós só conseguimos identificar o terreno, por quê? Porque existem as ruas. Professor, mas quem são essas ruas? Essas ruas são aqueles números lá em cima, lá, 0 e 5. 0 e 5 são as ruas. Vamos imaginar, o meu terreno fica, aqui são, nós estamos vendo claramente que são mini chácaras, não é? Aldelina, você é minha vizinha de chácara, descobri que você é minha vizinha de chácara. Então, olha só, temos aqui a rua 0 e a rua 5. As ruas não pertencem ao seu terreno. A rua delimita o seu terreno, mas não pertence ao seu terreno. E o seu terreno está lá de verdinho ali, ó, gramadinho, bonitinho. Ali é o seu terreno. As ruas são somente limitações nas laterais. Então, como não tem muro, não tem nada, esse aqui é o que nós chamamos de intervalo aberto. Aberto quer dizer o quê? Entre esse 0 e o 5 existe infinito números reais. Mas
eu tenho o intervalo que começa a partir do zero. Quer dizer, Então começa no 0,1, se Isso, for pode contar ser somente 0,1. décimos. 0,01, se for contar os centésimos. 0,001, se for contar os milésimos. Como é real, aí eu digo o seguinte, ó, o zero é o limite. Mas Isso. qualquer outro número pode pertencer a esse Beleza, conjunto. e aí ele vai partindo do zero e até chegar bem próximo do 5. E Perfeito. bem próximo, quando a gente fala bem próximo, quer dizer que eu não vou incluir o número 5. Aí eles se perguntam assim, eu até acho que isso foi uma questão de dúvida para eles. Tá, professor, mas e como que eu vou saber qual que é o último número? Vamos aqui com ele, diretor, olho no olho agora. Como é que eu vou saber qual que é o último número antes do 5? Senhores, é infinito. Não tem um último número antes do 5. Se eu for aumentando, 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 eu posso chegar muito próximo dele. Mas eu nunca vou ser aquele número. O 5 não vai ser o 5 nunca. Então, isso é importante. Talvez isso tenha ficado um pouco lá, meio confuso lá atrás, porque entre o 0 e o 5, se for número natural ou número inteiro, 1, 2, 3 e 4. Tem 4. Questão de prova, lembra? Unidade 1, tinha uma questão assim. Quais números naturais pertencem ao intervalo? Tinha um intervalo. Naturais, então, se é natural, Do depois do zero pra depois do zero, como é aberto no zero, então não conta o zero. Não Então, conta o zero. 1, 2, 3 e 4. 5 não pode ser, não, porque não conta o 5. O 5 não pertence a esse conjunto. O 5 é a rua, é o limite, não entra. Beleza, então não esquece agora. Quando o intervalo for aberto, você não conta as duas extremidades. Perfeito. São valores bem próximos, a partir dele e bem próximo do outro, mas não inclui eles, beleza? Beleza. Na telinha agora, então, olha só. Intervalo fechado. Agora eu fechei o meu lote, olha lá, murei. Agora você privou ali seu lote com os muros, beleza. Fiz a medição certinha, não esqueçam disso, tá? Por favor, senão vai dar problema. A medição certinha, qual que é o comprimento do tijolo ali, a largura. Eu tenho que fazer de forma que o tijolo fique dentro dos meus limites de território. Se são 10 metros, eu tenho que puxar um pouquinho para dentro, 5 centímetros, 7 centímetros, para que o muro fique nos meus 10 metros, porque agora ele pertence ao meu conjunto. Agora o 0 e o 5 não é mais a rua. Percebam que eu não estou vendo mais rua. O 0 e o 5 são os pouquinho. muros. O 0 e o 5 são os muros, então eles pertencem agora ao seu terreno. Pertence. Os muros pertencem ao seu terreno. Então, a delimitação ali, as limitações ali são o 0 e o 5. Na prática ali você viu. Ah, beleza. Maurício, eu lembrei que você falou desses suporte para segurar. As estacas. Estacas para segurar. Se aqui fosse uma cerca, não é? Se os fosse uma arames. cerca, nós teríamos aqui, ó, o esticador. Como não é a cerca, né? Na verdade, o esticador está depois da cerca para lá, ó, da porteira, né, para lá. Mas aí, aqui são, né, aqui é uma forma que ele fechou, murou aqui, não é com um alambradozinho. Bacana. Então vamos aqui conversar com eles rapidinho. Olha só. Talvez vocês saibam disso já pela prática. Mas uma vez que eu obedeço às regras do intervalo fechado e puxo o muro para o meu limite de território, 10 metros, 20 metros, 100 metros, 500 metros, puxei a cerca ou o muro, está no meu terreno, tá? Marquei ali 5 centímetros, vou colocar aqui a estaca, o mourão, passei a cerca. O vizinho só pode usar dessa cerca com a sua autorização. E você pode, olha só que coisa legal, você pode falar assim, vizinho, ó, a cerca é minha. Não, mas é porque eu vou fazer aqui, não. Se você quiser usar da minha cerca, o meu esticador aqui, do meu mourão, para fazer a sua cerca, aí você vai ter que dividir comigo o que eu gastei com o arame, com os mourões e com a mão de obra. Por quê? Porque a cerca é minha. Ah, mas então eu vou fazer, então você vai medir 5 centímetros e vai ficar cerca com cerca ali, ó, coladinha. Beleza. É, muito e o muro bem. Também. Só não vai brigar com seu vizinho. Não vai brigar com seu vizinho. Mas assim, é questão de direito, tá? Você fez Beleza. um muro, fiz um muro aqui dentro, direitinho. O vizinho só pode construir alguma coisa utilizando o muro com a minha permissão.
Caso contrário, eu vou falar assim, vizinho, ó, o muro está no meu terreno. O senhor está avançando 5 centímetros para cá. Então, o senhor quer comprar os 5 centímetros e o muro? Eita, Aí você já quer brigar, você já quer comprar uma... Não, mas só explicando Mas que beleza, como beleza. o muro está no meu terreno, aqui, o intervalo é fechado. Beleza, O muro então o que pertence. a gente quer falar? O que a gente quer passar para você de intervalo fechado é que quando tiver fechado, a representação está aqui, ó. A representação está aqui e fechado, você percebeu que a bolinha ali está pintada? Isso, Pintada? é verdade. Aqui Pintada, a bolinha ó, tá... pintada. Só... Então quer dizer que agora o zero conta? O zero conta. Conta, e o 5 conta também. do zero a partir do zero. Valmir, Inclui o zero. Falando em intrigas, vamos aqui. E se por um acaso eu não tomei cuidado na hora de fazer o muro e fiz o muro ali, ó, em cima dos 10 No meu metros? terreno? Isso aí invadiu um pouquinho do teu terreno. A partir desse momento, eu não tenho mais direito sobre esse muro. Esse muro está no meio aqui. Esse muro é meu e é dele. Se o muro invadiu para o terreno dele, o muro é dele. Ele fez para mim. E isso, de graça. Eu não posso nem cobrar, porque quando a prefeitura mandar alguém para medir lá... Aí se ele fez o muro, aí está dentro do meu terreno, o muro é seu. aí o muro é meu, e aí ele perdeu toda a obra lá. E se ele falar assim, ó, vizinho, ele gosta de intriga, tá? Ele é confuseiro, ele gosta de confusão. Eu sou do barraco. Aí ela fala assim, ó, ô vizinho, vou construir aqui. Não, o muro é meu. Já era, acabou. Porque o intervalo é fechado. Quando eu fiz o muro mais para lá, eu passei, lembra da interseção? A interseção. Só que eu não coloquei no meu terreno, eu coloquei no terreno dele. Então, o conjunto é dele, não pertence ao meu conjunto. Então, o intervalo não vai ser mais um intervalo fechado para mim. Então, Maurício, se você construiu o muro ali, ó, o muro em cima do... Cadê? Para cá, aqui. Aqui. Se você construiu em cima do zero o muro... Aí ele está puxando para os dois Mas lados. aí o muro é seu ou é meu? Se é em cima do zero, É em cima dos do dois. zero. Pertence aos dois conjuntos, é interseção. Está dividindo certinho, ficou 2,5 para lá, 2,5 para cá, está no meio. Beleza. Aí se você construiu avançou um pouquinho para cá, então você já passou por uma parte da minha propriedade, aí já pertence a mim. Perfeito. Beleza? Então, quando eu perco uma parte do muro, eu só fico com um lado fechado. Aí o intervalo, na telinha agora, porque o intervalo agora não é mais nem aberto nem fechado. Ele é semi-aberto, olha só aqui, ó. Semi-aberto, tá só vendo ali, gente? Só tem muro de um lado. Não tem muro então nem só na tá frente, fechado. nem atrás. Só tá fechado do lado. Só de um lado. De uma extremidade. Isso. Percebam que por esse terreno aqui, ó, o cara ter feito a casa conjugada no muro, significa que ele adiantou o muro para lá uns 7 centímetros, para garantir que ninguém vai brigar. Eu vou construir meu muro paralelo a esse muro aqui, porque por enquanto eu não posso fazer, ó, fiz até um triângulo aqui, né, para poder amarrar o muro do lado. Então, senhores, esse aqui é o intervalo semiaberto. Eu tenho um muro de um lado, pode ver que no muro não tem nada construído, tá? O muro é meu. Observem aqui, ó, se vocês olharem direitinho aqui, ó, tem muro com muro. Tem um muro para cá e tem um muro para cá. Então, esse é meu, eu fiz. O outro é do vizinho, o vizinho fez. Agora, nós temos construir um muro do outro lado. Eu posso negociar com o vizinho? Posso. O vizinho pode aceitar ou não minha proposta? Pode também. Então, ó, de maneira bem prática mesmo, nós tentamos agora mostrar para vocês essa parte. Vamos lá, diretor, olho no olho com nossos estudantes maravilhosos. Nós tentamos mostrar para vocês de maneira bem prática aquilo que foi meio que geral para muitos estudantes. Não consegui enxergar o intervalo numérico. Agora nós temos a fita métrica para medir, reta numerada. Eu vou medir tudinho. Agora eu vou separar. Ó, observem que o muro lá, ó, ele tem separações também, não é das colunas, para poder segurar o tijolo, bem reforçado. Então agora eu estou medindo. E agora eu estou mostrando para vocês, nós estamos mostrando para vocês que essas medições, elas são feitas de maneira de intervalos, fechado, aberto,
semiaberto. Semiaberto é o quê? É que tem de um lado, fechou de um lado, participa, não fechou do outro. Pode ser ao contrário? Pode. Aí tem o semiaberto à direita e o semiaberto à esquerda. Mas o importante é que vocês entendam que, na prática, o intervalo numérico é isso que nós estamos falando para vocês aqui. Beleza? E para vocês, para garantir que vocês vão entender mesmo, na telinha, porque anima a galera. Vamos praticar. Olha a prática, olha a prática. Sabendo que os intervalos são limites, vamos analisar alguns intervalos. Vamos lá. Intervalo de 0 a 7. Intervalo de 0 a 7. Está aberto de um lado e fechado do outro. Não é isso? Isso, fechado à direita, à esquerda e aberto à esquerda. Vamos aqui então. Fechado à esquerda, de 0 até 7. O 0 fechado, no 0. Bolinha fechada no 0, lá em cima aí. Até o 7. O 7, bolinha aberta. Perfeito. Agora, olha só. Não já está perfeito não. Deixa eu apagar não? aqui, porque ficou um pouquinho Desperfeito. É aqui, ó. Tá. Deixa eu colocar aqui, tentar colocar aqui em cima. O outro Todo mundo colocou entendeu, né? bem na linha lá. Por que não colocou isso na linha também? Meu Deus do céu, por quê? Por quê? Boa pergunta. É porque esta caneta aqui, ela me testa todos os dias. Aí. Não dá. Tenta aqui. Que? Mas é aberto. É aberto esse aí. A gente também não avisa? Tem que avisar, professor. Aberto, presta atenção, macho. Aberto. Ah, aí tu pegou dois aí, ó. Aí fica a discussão. Olha, viu como com uma régua milimetrada fica mais complicado? Mas vamos lá. 0 e 7. Aí pergunta, quais são os números inteiros? Quais números inteiros estão nesse intervalo? Beleza, se eu for colocar os números inteiros nesse intervalo, é só observar, galera, ó. Tá fechado no 0? Então inclui o 0. E aí, tá aberto no 7? Então sim. O 7 tá fora. Então tá Então fora vamos colocar do intervalo. aqui os números inteiros. Inteiros, eu vou colocar no parêntese. Isso, chave. Chaves. Ah, não, parênteses. Chaves é o conjunto. Presta atenção. Muito bom, muito bom. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Acabou. Agora a melhor de todas. Quais números racionais estão neste intervalo? Olha ali nós temos alguns, que daria para enumerar alguns. Mas, como nós estamos falando quais, nesse intervalo nós temos... Faz aquele desenhozinho bonitinho lá da soma dos termos de uma PG. Lembra? O infinito. Quais números racionais estão nesse intervalo? Infinitos números racionais. Como é que a gente faz na reta? Coloca o 0, o 7, minhoquinha. Lembra? Isso. 0. Bolinha fechada no 0. 7, bolinha aberta. Fica mais fácil, né? Eu falei que fica mais fácil, ele desalinhou. Mas tá bom. 0 e 7. Eu vou pedir para você fazer de novo. E agora faz a... Isso, olha aí, ó. Pronto. Esses são todos os números racionais que estão nesse intervalo. Aí nós temos mais uma aqui para falar com vocês. Olha só aqui, ó. O intervalo menos 2 e 2. Intervalo menos 2 e 2. Vamos lá, ó. Intervalo menos 2 e 2. É aberto no menos 2? Não, tudo fechado, olha lá. Fechado, fechado. Fechado e fechado? Isso. Menos 2. E 2. Tudo fechado, fechado. Bem quintadinho. Esse aqui eu acertei, ó. Certinho, viu? Então eu vou fazer uma bolinha maior nesse aqui. Beleza. Vamos ver o que ele está perguntando agora. Olha só aqui, ó.
quais números inteiros estão nesse intervalo? Beleza, se está fechado, Todos estão. se está fechado nas duas extremidades, então eu vou incluir esses caras aí. Beleza, abre Beleza? a chave. Abre chaves, então vai de menos 2 a Chave? 2. Chaves não, parêntese. Parêntese. Parêntese, menos 2, menos 1, 0, 1 e dois. 2. Fechou. Quais números racionais estão nesse intervalo? Então, como nós não conseguimos enumerar todos os números racionais, a gente representa dessa maneira. Na forma aqui, ó. de intervalo. Fechado nesse cara aqui, no menos 2. Bolinha fechada e fechada também nesse daqui. Perfeito. Nas duas extremidades é um intervalo fechado. Essa é a representação de intervalos na reta numérica. E aqui a gente coloca as extremidades que representa o intervalo. Menos 2, de menos 2. Até Ficou muito 2. fraco, né, isso aqui? Não, tá fraco? bom. De menos 2 a 2? Isso. Tá bom, mas eu vou mudar, porque não gostei não, dessa aqui. Ficou muito fraco aqui, então deixa eu colocar uma outra cor. Menos 2 e 2. Pronto. E a cobrinha aqui para dizer que o intervalo está ali, neste espaço aí entre o menos 2 e 2. Beleza, aí nós vimos aqui na reta numerada, nós vimos a representação. E agora, olha só, é importante que vocês tenham noção do que aconteceu aqui. Na telinha com ele, diretor, olha só. Porque quando eu falo de números inteiros ou de números naturais, eu consigo enxergar o número. Quando eu falo de números racionais, vamos vir aqui, ó. Não dá para. Aqui tem alguns, olha só, tem o 0,1, 0,5, tá? Tem alguns aqui. Mas entre o 0 e o 0,1 tem mais um tanto. Entre 0 e 0,01 tem mais um monte. Então, como não dá para representar todos, a gente faz assim, ó. Vai do 0, fechado no 0, segue, até o 7. Aberto no 7. O 7 não participa. Então, para você, estudante da mediação, no plano do estudante, vão alguns desses conjuntos, tá? Na primeira aula, foi tudo muito prático, medir, tudinho, bonitinho, beleza. Vimos que intervalo tem a ver com limites, né, territorial, com os nossos lotes, aí falamos do muro, mostramos para vocês os muros, beleza. E só que essa parte aqui, para você entender mesmo, você tem que fazer, tá certo? Então nós vamos mandar para vocês, né, umas questões dessas aqui, para que vocês possam treinar. Não, nada muito exagerado, um intervalo fechado, um intervalo aberto, um semiaberto à direita, um semiaberto à esquerda. Só para você treinar mesmo. Beleza? Beleza? Tranquilo. Então, é só isso? Só isso. Fechamos mais uma aula. Fechamos de mais uma aula. matemática Então, híbrida. bora, que está na hora do nosso intervalo. Então vamos lá. Diretor, nosso cenário, por quê? Chegou a hora do nosso intervalo. Estudantes da mediação, não deixem de fazer a atividade. Por quê? A matemática híbrida, o português híbrido, ele é para criar em vocês essa autonomia chamada de protagonismo, tá certo? Estas aulas híbridas, a gente está aqui mais para orientar vocês, porque o trabalho todo é com vocês. Vocês são protagonistas dessas aulas híbridas, beleza? Perfeito. Tchau, tchau. Voltamos depois com E mais a gente uma volta aula. com mais uma aula híbrida. Aguarde a gente, beleza? Tchau, gente.